Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. Vamos conferir então agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver o que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, claro, parcialmente nublado, a temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima chega aos 32 graus, umidade variando aí entre 25% e 80%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e nos jornais. Brasil declara apoio ao governo provisório da Venezuela. Maduro resiste e rompe com os Estados Unidos. Violência aumenta na capital Caracas. Rússia, Cuba, Bolívia e China apoiam a resistência de Maduro. O presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, Juan Guaidó, se declara presidente do governo provisório. Militares brasileiros alertam para o conflito interno entre as forças chavistas. Há risco de uma verdadeira guerra civil na Venezuela. Em Davos, na Suíça, a delegação brasileira cumpre hoje o último dia de atividades. O presidente Bolsonaro se reuniu com empresários e investidores que movimentam mais de R$ 1 trilhão nas economias do mundo. Sobre os episódios envolvendo seu filho Flávio, o presidente declarou que estão sendo cometidas uma série de arbitrariedades contra o garoto. Mas se Flávio errou, tem que pagar e complementou que só tem que lamentar como pai. E aqui no Brasil, o Flávio Bolsonaro afirma que há fogo amigo contra ele no COAF. Fogo viria de amigos do presidente Jair Bolsonaro. É uma acusação grave, né? Agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em alta de 0,23%, cotado a 3,776. E a Bovespa também operou em alta de 1,53%. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Depois vamos falar sobre investimentos no Brasil e em Brasília. Quais as dificuldades que investidores encontram para desenvolver seus projetos? Vamos entrevistar o empresário Richard Dubois. Nós já voltamos. O Direto de Brasília está recebendo hoje o empresário Richard Dubois, que está desenvolvendo uma série de projetos, tanto aqui em Brasília como em outras cidades do Brasil. E Richard Dubois está vivendo o que muitos empresários
vivem hoje com um novo governo. A expectativa de como será o comportamento, como vai se comportar o comportamento da economia brasileira para atrair os investimentos. Você está otimista, Richard? Seja bem-vindo aqui ao Direto de Brasília. Olá, Voit, olá, Campbell. É um prazer estar num programa com audiência tão selecionada quanto a de vocês. Olha, sim, nós estamos otimistas. Eu acho que depois de um longo e tenebroso inverno, finalmente o empresário empreendedor está sendo visto como a locomotiva que vai puxar a economia. Eu acho que as últimas eleições mostraram que o modelo de Estado desenvolvedor, Estado protagonista, não funciona. Nós temos aí nosso vizinho ao norte, a Venezuela, vocês acabaram de anunciar, mostrando aonde leva o Estado empreendedor na América Latina, uma situação extrema. E eu acho que a gente tem que, o Estado brasileiro, o governo brasileiro está cada vez mais preparado para selecionar entre bons empresários e maus empresários e deixar os bons trabalharem, criarem, desenvolverem, empreenderem e finalmente criar empregos para o nosso país voltar a crescer. Esse é o momento, então, da iniciativa privada fazer as suas parcerias com o governo para poder alavancar, né, a produção, a economia, né? O governo não tem condições de investimento. Esse plano, esse orçamento de 2019 prevê um investimento de 0,4% do PIB do governo federal. É nada. O Brasil deve investir esse ano em torno de 15% a 16% do PIB. Os países em desenvolvimento estão investindo 29%. Os países ricos do G7, que já têm escolas, já têm estradas, já têm hospitais, estão investindo 21%. Nós estamos investindo menos que os países que já têm infraestrutura montada. E o governo ainda ajuda muito pouco. Então, o dinheiro vem do setor privado e terá que ser canalizado e operado pelo setor privado. O que a gente precisa é que o governo deixe o empresário empreender. No mínimo não atrapalhe, né? No mínimo não atrapalhe. Eu acho que se não atrapalhar já é muito uma evolução grande. Richard, como é que é exatamente essas PPPs, né? Essa participação com o governo e empresário? Como é que se realiza isso daí? Quais são os momentos cruciais desse tipo de parceria? A PPP é um ótimo exemplo de como o Brasil consegue pegar um conceito fantástico com uma execução terrível e produzir um resultado pífio. PPPs funcionam muito bem no mundo inteiro quando são bem entendidas e bem empregadas. Não são a solução para todos os problemas, mas em um determinado conjuntura são a melhor solução. Você divide parte dos riscos para o governo, parte dos riscos para o setor privado. No começo das PPPs, aqui há mais de 10 anos, o governo entendeu que a PPP era uma forma de empurrar o problema do financiamento da obra para o empresário. E aí não funciona. Ele jogou a responsabilidade toda, né? Na costa do empresário. Não aguenta. E ainda para executar uma obra com padrão de execução de obra pública. Então, não funciona. Esse novo governo federal, o governo Bolsonaro, tem uma visão mais liberal, que o governo deve pedir ou definir, ou desenhar o que ele precisa da obra, diz o que ele pode fazer e o empresário vai lá e empreende da melhor forma, da forma mais criativa que ele pode fazer. Se o empresário ganhar dinheiro, sorte dele, mérito dele, parabéns a ele. Se ele perder dinheiro, também não dá para depois ir lá no BNDES pedir um empréstimozinho, uma cobertura para ineficiência. O modelo anterior era um capitalismo sem risco. Eu acho que nós estamos entrando agora finalmente na fase do capitalismo com risco. O empresário correndo o risco do negócio e o governo dando as condições para que ele aconteça. Pois é, essas condições, quais seriam, assim, basicamente? Juro baixo, garantia de cumprimento de contrato, como é que funciona essa relação, essa nova relação que deverá ser implantada agora? Eu acho que a gente tem, a primeira grande questão é a segurança jurídica. Nós temos uma lei de concessões que foi aprovada no ano passado, mas não foi regulamentada ainda, que define coisas, por exemplo, no caso de encampação, no fim da concessão, como é feita a devolução dos bens. Isso hoje é uma questão em aberto. Quem vai investir quer saber se ao final como vai receber o seu dinheiro de volta. Tem uma questão dos órgãos de controle que são muito rígidos e olham o investimento com dinheiro público com a mesma lente e atenção que eles olham com dinheiro
eles olham o dinheiro privado com a mesma atenção do dinheiro público, não funciona. O empresário, o dinheiro dele, ele faz da forma que ele quiser. E tem, eu acho que as condições hoje, ou as condições até pouco tempo atrás, o governo achava que o empresário estava lá para fraudar e o empresário achava que o governo estava lá para criar dificuldade e vender facilidade. Eu acho que essa armadilha está se desarmando e o governo hoje vai lançar, o governo está estudando uma nova rodada de concessões, especialmente em infraestrutura, onde ele vai dar mais liberdade de empreendedorismo ao empresário e vai se limitar a definir ou identificar o que ele precisa fazer. Na questão do capital, esse é o grande problema, porque o Brasil não tem uma fonte de capital própria, a nossa previdência não gera capital. Os bancos públicos estão nos seus limites de operação, o governo não tem dinheiro, então nós vamos ter que trazer o dinheiro de fora. Para trazer o dinheiro de fora, nós temos que apresentar um plano consistente e sério. O empresário internacional já ouviu do Brasil tantos planos mirabolantes, tantas ideias, não, agora vai, que ele quer ver para crer. Então nós vamos ter que mostrar resultados práticos. Eu acho que não vai se atrair investimento com discurso, vai se atrair com ações concretas. Pelo menos é uma expectativa de mudança em relação a exatamente essa inter-relação entre governo e empresário, né? Agora é acreditar no empresário ao invés de duvidar dele, né? Eu acho que o juiz, agora ministro, Sérgio Moro, falou uma coisa muito interessante outro dia, que a gente não tem que provar que nós somos inocentes. Nós não temos que provar que somos inocentes, nós temos que provar que sabemos fazer e os culpados, os criminosos, nós não poderemos ser culpados, né? Exatamente. A eles cabe a lei, mas não há presunção de inocência. Eu acho que a mesma coisa tem que se aplicar ao empresariado. Boa parte do empresariado é sério, a grande maioria dos empresários são sérios. Não podemos ser nivelados pelos poucos aí que fizeram as barbaridades que fizeram. E eu acho que agora esse viés mais liberal do governo vai dar condições para que isso aconteça. Você acredita, então, que as PPPs realmente podem se erguer mesmo, definitivamente, eu acho que vão. Nessa relação? A gente tem visto na interação com o governo, essa interação inicial com o novo governo, de que há uma boa vontade muito grande com PPPs, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais. O próprio governador aqui do Distrito Federal já lançou algumas PPPs, nós estamos disputando uma aqui, hoje foi anunciada outra na mobilidade urbana. Quer dizer, os governos sem caixa, sem capacidade de investimentos, estão se voltando às PPPs e para que elas aconteçam, eles vão ter que criar essas condições de confiança mútua e de menor interferência do Estado. Agora, eu acho que é fundamental a decisão do governo de não fazer o toma lá da cá, porque se partia do governo o princípio da corrupção, de cooptar empresários que se prestavam àquele tipo de coisa, levou uma falta de credibilidade total, né? Tanto de empresário quanto dos investidores, e os investidores honestos se retraíram. É isso mais ou menos, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, o investidor honesto, o empreendedor correto, que o lucro virá da competência do seu trabalho, da qualidade do seu trabalho, da qualidade do seu empreendimento, esse ficava em segundo plano, porque o que pagava mais propina, o que oferecia mais benesses, passava na frente da fila. Eu tenho a impressão que agora a fila vai voltar a ser pela meritocracia, pela competência empresarial. Bom, nós vamos continuar a nossa conversa com Richard Debois, empresário que está aí com uma visão bastante ampla do relacionamento entre o público e o privado, e vamos falar sobre a importância das reformas para o estabelecimento desta relação mais confiável com o governo. Nós já voltamos.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Hoje, entrevistando aqui o empresário Richard Dubois, que tem um profundo conhecimento aí, já participou inclusive de PPPs internacionais. Mas eu gostaria de salientar esse novo momento que o Brasil está se preparando para viver. Qual a importância, na sua opinião, das reformas que estão aí tramitando, principalmente Previdência e Tributária? Olha, a situação é a seguinte: o Brasil está quebrado, ninguém gosta de falar isso porque mas o Brasil hoje gastou, o governo federal hoje, o setor público hoje gastou $500 bilhão a mais do que arrecadou, amanhã vai fazer a mesma coisa e ontem também fez. Com uma dívida de 70% do PIB, a situação é insustentável. Nós vamos terminar o trem está descarrilhado e mal orientado. As reformas são o caminho para reequilibrar as contas. Se as contas públicas estiverem equilibradas, o governo parar de desperdiçar dinheiro, de jogar dinheiro fora, o empresário privado vem. O capital privado vem e permite a retomada do investimento e a retomada do crescimento. Sem as reformas, ninguém vai acreditar, porque sabe que vai terminar em calote. Sabe que o governo vai terminar dando cano, em bom português, nos investidores. Então, eles só virão se eles souberem que o dinheiro deles será pago. Mas a carga tributária é brutal, né, em cima do empresário. Isso não atrai ninguém, né? Isso não atrai. A situação emergencial de risco de quebra do governo é um fator inibidor do investimento. Sem uma situação fiscal equilibrada, não há investimento. A carga tributária é uma questão de comparar o Brasil com a Índia ou com a Bolívia, se nós somos mais ou menos atrativos. É claro que nós temos uma carga tributária muito ruim, muito mal distribuída, muito mal aplicada, muito difícil. Mas isso não impede o investimento, ele só torna o investimento menos atrativo. Hoje, a situação fiscal do governo impede investimento. A perspectiva de quebra do governo, das contas públicas em 5 anos a continuar do jeito que está, é fator inibidor, ninguém vem. Resolver a questão da Previdência alivia, ajuda, completa o problema, quer dizer, o Brasil sai desse buraco? Resolver a Previdência, a gente precisa ver qual que é a resolução da Previdência, tira o paciente da UTI. Não quer dizer que está pronto para voltar para casa, para bater bola, para comer churrasco no fim de semana. Mas pelo menos tira ele da UTI. Eu acho que a gente vai ter, depois, todas as reformas tributárias, tem uma quantidade enorme de desburocratizações a serem feitas para a gente poder voltar a ser uma economia saudável. Mas sem a reforma da Previdência, a gente está condenado. Você participou de uma reunião com a ABDIB, né, sobre infraestrutura e governo. Como é que foi essa reunião? Olha, o setor empresarial está muito articulado e esperançoso que o Brasil resolva essas condições conjunturais para poder voltar a investir. Tem uma centena de projetos interessantíssimos parados esperando a conjuntura resolver. A ABDIB justamente veio trazer ao governo ações concretas, pragmáticas, efetivas para reduzir esse risco Brasil, para reduzir o custo Brasil, para tornar esses negócios viáveis. Tem muita coisa que foi deixada de lado nos últimos anos. Primeiro por questões ideológicas e mais recentemente por uma quase desmonte do governo. A gente sabe que nos últimos 2 anos o governo ficou entrincheirado e não pôde fazer quase nada. Então tem muita coisinha para ser feita e eles trouxeram uma lista de ações que o governo pode rapidamente desenrolar muitos dos problemas que existem, e a receptividade do governo foi muito boa. A gente tem visto que, ao contrário de outros governos, o governo Bolsonaro é muito aberto a sugestões, entende, escuta e quer realmente resolver o problema. A gente vê uma vontade honesta e sincera de atacar os problemas de frente. Acertar, né? Ele quer acertar. Como é que você viu essa presença do Bolsonaro lá em Davos, na Suíça, lá, Paulo Guedes, Sérgio Moro, o próprio Ernesto Araújo, das Relações Exteriores? Eu acho que a gente, apesar de apoiar muito o governo Bolsonaro, acreditar muito no governo Bolsonaro, eu acho que a gente poderia ter feito um pouco melhor. Eu acho que não foi a melhor atuação à altura que o Brasil precisava. Isso, acho que ele não incentivou, por exemplo, a participação do investimento externo.
Eu acho que havia uma expectativa muito grande e eu acho que essa expectativa não foi completamente atingida, não. Eu acho que a gente ficou um pouco a desejar. Com essa sua experiência internacional em PPPs, como é que é feito isso lá fora? Tem algum segredo nisso aí que atrai lá fora e aqui ainda não pegou? Olha, o segredo é o segredo de fazer caldo de galinha. Todo mundo sabe, a questão é de fazer bem feito. Você tem que ouvir o governo e ouvir o setor privado, o que cada um quer, o que cada um espera. É como um relacionamento qualquer outro. Os dois têm que saber os interesses, as expectativas do outro lado, o que cada um pode oferecer, o que cada um tem de melhor para oferecer. As PPPs no Brasil foram feitas, em geral, ou pelo setor privado, empurradas goela abaixo do setor público, via mecanismos aí que a gente... Não ortodoxos, e aí não funciona. Ou o setor público fazia o seu projetinho lá de obra pública e na última hora trocava a modalidade jurídica para PPP, também não funciona. Eu acho que isso precisa ser construído corretamente. As PMIs são um bom caminho e a gente vê que na Inglaterra, por exemplo, mais de 80% das PPPs vêm de PMIs, vêm dessa construção conjunta. Leva um pouquinho mais de tempo, mas o resultado é um resultado mais satisfatório. Você pode explicar o que seja o PMI? Pois é. O PMI é o procedimento de manifestação de interesse. Basicamente é o seguinte, o governo fala, eu quero fazer uma PPP, não sei exatamente como, mas quero passar esse aparelho, esse negócio para a gestão privada. Os privados vão lá e dizem, olha, eu faria desse jeito, eu faria daquele jeito, outro, cada um dá a sua sugestão. O governo escolhe uma que lhe pareça melhor e coloca em licitação, faz as suas alterações, ajustes, coloca em licitação para todo o mercado vir e disputar. Então a gente sabe que é um projeto que é viável, porque é de uma transparência elogiável, né? É muito transparente. Mas na Europa, nos Estados Unidos, só se faz basicamente por esse mecanismo. Empresarialmente, hoje. Lá fora, você participou de um processo? Eu tive o privilégio de participar de algumas PPPs na Inglaterra, que foram o berço das PPPs. Nos Estados Unidos, eles têm um nome um pouco diferente, mecanismos um pouco diferentes, mas o princípio é basicamente o mesmo. E hoje, grande parte do investimento na Europa e nos Estados Unidos é feito via PPPs. Hoje, praticamente, todo grande investimento de infraestrutura é feito por esse mecanismo. E tem todas as variações. Às vezes entra dinheiro público, às vezes o governo só dá direitos, licenças, mas não existe mais uma obra de grande porte que seja feita 100% pela iniciativa privada ou 100% pelo setor público nas economias modernas e desenvolvidas. O governo aqui quer, então, agora, a partir de agora, PPP. E essa vai ser a forma mais fácil de incentivar essa parceria público-privada. Tem alguma interferência que prejudique? A gente vê que de vez em quando tribunais de contas às vezes botam um pé em cima ou a mão ou sentam em cima de um processo. Olha, campeão, a gente tem esse dado que o governo Bolsonaro levantou, tem 1 milhão de empregos desfeitos no Brasil ou não parados por obras que poderiam estar andando e estão paradas no Tribunal de Contas. Claro que uma parte dessas deve ter problemas e tem que ser analisado, mas a gente tinha que encontrar um mecanismo de não parar as obras e punir os criminosos. Mas ao parar a obra, a PPP, a concessão, o projeto, qualquer que seja, ao parar o projeto, o punido é a sociedade, é o país, que investiu já algum recurso, parou, tem um custo de remobilização e fica sem o serviço. E o empregado da obra fica parado. Então, os órgãos de controle, eu acho que tem que ter uma ótica diferente. E a gente vê muito, especialmente na Inglaterra, na Europa, que os órgãos de controle lá, eles atuam para punir os culpados, não para prevenir, não para, de uma forma... eles fazem o controle, inclusive, dos órgãos de controle do governo. Exatamente, E o que a gente vê aqui é que o órgão de controle, ele quer entender, ele quer prever se haverá uma fraude ou não. É impossível.
Tem que deixar o empresário fazer e se ele cometer um mal feito, aí sim, pune, prende, multa, faz o que tiver que fazer. E o que o atraiu para Brasília? Olha, Brasília eu acho que é uma cidade fantástica, eu vinha muito a Brasília, gosto muito de Brasília, é uma cidade gostosa de morar, uma cidade que você tem um equilíbrio entre o urbano e o verde, a gente tem um lago maravilhoso aqui, e é uma cidade que tem muitas oportunidades, você tem uma população muito bem educada, você tem um nível de civilidade muito grande, e muito mal atendido em uma série de coisas. A gente espera aí nos nossos negócios particulares, nos nossos negócios da nossa empresa, ter oportunidade de ajudar a Brasília a ser vista no Brasil como mais do que política e tribunais, ver uma cidade maravilhosa que ela é. Essas novas iniciativas do novo governador, porque tudo é novo no Brasil hoje, né, por causa das eleições. Lhe anima, lhe incentiva? Você está otimista? Eu estou muito otimista. Eu acho que a gente tem um governador empreendedor, a gente tem um governador querendo fazer, querendo entregar resultados e que, como veio da iniciativa privada, sabe que o lucro vem do resultado do trabalho e não da amizade com o governo. Tá certo, então. Não precisa ser amigo do rei para fazer bons negócios. Richard Dubois, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas explanações, pelos seus comentários aí e pela sua opinião, né, a respeito desta situação que, se vem do empresário um otimismo com relação ao país, nós só podemos acreditar que alguma coisa está mudando no nosso Brasil. Muito obrigado e volte sempre. Daqui um pouco andam os seus projetos aí, a gente vai querer conhecê-los e mostrá-los aqui. Vou ter muito prazer em voltar aqui. Obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou no nosso Direto de Brasília, muito obrigado e até uma próxima.